GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 9, capítulo 1, segunda interação. Riqueza e influência. Reputação. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos aqui mais um novo episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Continuando no capítulo 1, na parte de riqueza e influência, hoje nós vamos falar da reputação. O que é reputação? A reputação é alguma coisa pela qual o personagem é conhecido. Alguma coisa que ele fez, uma atividade que ele costuma fazer, pode ser qualquer coisa que o jogador quiser. Por exemplo, ele pode ser conhecido por sua bravura, por sua ferocidade, ele pode ser conhecido por atacar velhinhas indefesas. A reputação pode ser sobre qualquer coisa que ele queira, mas o importante é que essa reputação tem que estar definida. O que ela é? A reputação gera um modificador de reação. Esse modificador vai depender como as pessoas enxergam essa reputação. O custo básico disso é de 5 pontos de personagem para cada mais 1 de bônus nos testes de reação, até um máximo de mais 4, ou de menos 5 pontos de personagem para cada menos 1 no teste de reação, até um máximo de menos 4. Depois que você definir o nível da sua reputação, você tem que definir quem é o grupo de pessoas afetadas. A sua reputação pode ser muito grande dentro de uma cidade local, uma vila, mas no reino vizinho ninguém nem saber quem você é. Então, a quantidade de pessoas afetadas tem que ser definida. Quando todo mundo que o personagem encontra, que seja dentro do mesmo cenário, souber dessa reputação, esse custo é vezes 1. Quando todas as pessoas que o personagem encontrar no cenário, exceto um grupo grande de pessoas, por exemplo, todo mundo sabe que ele é um bravo guerreiro, menos as pessoas que moram atrás da grande muralha. Então, é vezes 2/3. Quando é um grupo grande de pessoas, sabe quem ele é. Note que isso é diferente do anterior, onde todos o conheciam, menos um grupo grande de pessoas. Agora é só o grupo grande de pessoas que conhecem. Seria nesse exemplo que eu falei do guerreiro, só os que vivem atrás da grande muralha. Esse custo é vezes meio. Você reduz pela metade o custo da vantagem ou desvantagem. Quando é um grupo pequeno de pessoas, se são só sacerdotes de uma determinada seita, você tem uma reputação só dentro da sua escola, então isso daí é um terço do custo. Se a classe de pessoas afetadas for muito pequena e o personagem não ter a chance de encontrar pessoas que conheçam essa reputação, ele não recebe custos de pontos de vantagem ou desvantagem. Uma outra coisa que você tem que considerar é a frequência do reconhecimento. O que significa isso? É a quantidade de vezes que ele é reconhecido por essa reputação por essas pessoas que podem ser afetadas por ela. Ele pode ter uma reputação de ser um assassino sanguinário, mas a pessoa pode olhar para a cara dele e achar que não é ele, não é fulano, não pode ser. Então essa frequência de reação modifica também os custos. Se essa frequência for o tempo todo, é vezes 1. Se for de vez em quando, um resultado menor ou igual a 10, é metade. Se for ocasionalmente, resultado menor ou igual a 7, 1/3. E uma coisa importante de se considerar é que a reputação existe dentro de uma área limitada. Se o personagem viajar para muito distante de onde ele normalmente fica, essa reputação pode não valer nada. Reputações múltiplas. É possível o personagem ter mais de uma reputação. Ele pode ser um assassino sanguinário, mas que doa parte dos roubos para ajudar as velhinhas indefesas. O personagem pode ter mais de uma reputação. Agora vamos falar da importância ou status. O lugar que o personagem ocupa na sociedade é diferente da sua fama e fortuna pessoal. O status é uma vantagem ou desvantagem que mede qual é a posição na escala social que aquele personagem ocupa. Custa 5 pontos por nível para um status positivo e menos 5 pontos para um status negativo. O status 0 é a norma da população. O status elevado traz alguns privilégios consigo que variam de cenário para cenário e devem ser definidos pelo mestre. Existe uma outra coisa chamada estigma social. Pessoas com status baixo podem ter um estigma social, que é uma desvantagem, que nós vamos ver no futuro.
Essas interações entre status, estigma social e reputação podem gerar algumas situações interessantes. Por exemplo, um personagem que pertence a uma classe social considerada baixa, mas que adquire uma reputação tão grande como herói que as pessoas passam a reagir favoravelmente a ele. Um status elevado garante um bônus no teste de reação, exceto quando estiver lidando com alguém que se ressente desse status. Por exemplo, alguém de uma classe social inferior que esteja lidando com alguém de uma classe social superior, considerado snob, pode ter um redutor, na verdade, quando estiver nessa reação. Isso daí vai depender da aventura do mestre e decidir qual vai ser esse modificador de reação. Quando se estiver numa interação social em que esteja amistosa, um status mais elevado com relação ao status mais baixo não faz tanta diferença. Um rei, ele claramente é amistoso com relação aos seus cavaleiros. Mas se o modificador de reação já estiver neutro ou negativo, essa diferença de status pode vir a ser importante. Como assim você, um reles cavaleiro, ousa dizer que meu plano de batalha é insensato? Disse o rei. O máximo de redutor entre as diferenças de status que se consegue é -4. O status só afeta os testes de reação se for evidente para as pessoas que estão interagindo com os personagens. Em alguns cenários, o porte, a maneira pela qual a pessoa se veste, algum uniforme, insígnia, pode ser um indicador de status. Em outras, o personagem vai ter que apresentar uma evidência física, uma carteira, um anel que indique, sei lá, e qualquer coisa que faça com que ele seja reconhecido como quem diz que é. Hierarquia. Custa 5 ou 10 pontos por nível. Em alguns setores da sociedade existem setores hierarquizados. Por exemplo, numa organização militar, existe uma hierarquia militar. Numa igreja, numa organização religiosa, existe uma hierarquia religiosa. E o personagem pode fazer parte dessa hierarquia. Ao contrário do status, a manutenção de hierarquia não custa dinheiro. Mas as hierarquias costumam vir com um dever relacionado. E também costuma apresentar pré-requisitos rigorosos. Normalmente são características que demandam perícias específicas, algumas vantagens, votos e algumas desvantagens. Isso tudo a depender da forma pela qual a hierarquia se coloca. Numa sociedade, normalmente existem diversos sistemas de hierarquia. Então, o personagem pode ter, por exemplo, uma hierarquia militar alta e não ter nenhuma hierarquia religiosa, ou vice-versa, pode ter uma hierarquia religiosa alta e não ter nenhuma hierarquia militar. De qualquer forma, a hierarquia ela coexiste com o status. Então, o personagem com uma hierarquia elevada consegue um status, um bônus de status adicional sem custo extra. Ele recebe mais 1 de bônus no status para hierarquias de nível 2 a 4, mais 2 para hierarquias de 5 a 7, mais 3 para hierarquias acima de 8. E isso representa o respeito da sociedade pelos membros dessas instituições. Podem existir situações em que a hierarquia seja a única forma de se conseguir algum status em algumas sociedades. E, nesse caso, essa hierarquia custará 10 pontos ao invés de 5 pontos. As variedades mais comuns de hierarquia são a hierarquia administrativa, um cargo dentro de uma burocracia governamental, por exemplo. Hierarquia comercial, dentro de uma organização de comércio, dentro de uma organização multinacional. Hierarquia militar, uma hierarquia dentro de uma organização militar. Hierarquia policial, dentro de uma força policial. Hierarquia religiosa, um cargo dentro de uma organização, igreja e etc. Privilégio. Existe a possibilidade de se comprar alguns privilégios muito especiais que não estão disponíveis para a maioria das pessoas. Isso daí pode não estar relacionado diretamente à hierarquia ou status. Por exemplo, a vantagem clericato, uma estabilidade no emprego, uma imunidade legal, permissão de segurança, poderes legais, todas essas são vantagens que são privilégios para determinados personagens. Em alguns momentos, as situações sociais de um personagem podem privar o personagem de algumas vantagens ou desvantagens. Eles podem ter deveres, um segredo, um estigma social. Todas elas são impostas ao personagem de forma externa pela sociedade. Então, pessoal, estamos terminando aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição e gostaríamos de lembrar a todos da nossa campanha do Padrim. Se você gosta do nosso trabalho,
vá a www.padrim.com.br e nos procure. No RPG Next, além de regras do GURPS, além de outras regras de sistemas, temos aventuras e várias outras coisas interessantes. Esperamos que você esteja aqui na próxima semana para mais um episódio, onde trataremos dos amigos e inimigos e identidades. Um abraço e até breve, pessoal. Continue aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.